Hoje eu tenho uma plateia especial, né? Então eu tenho uma responsabilidade maior. Meu filho veio me assistir e a filha saiu de casa falando: pai, grava que eu preciso ouvir quando você voltar. Isso dá uma responsabilidade maior pra gente, mas é uma responsabilidade boa. E o nosso tema de hoje é: viver precisa ser o nosso maior propósito. Hoje eu estava falando com a Fernanda e tentando resgatar quando eu vim aqui pela primeira vez, em janeiro de 2022. Em maio de 2023 eu falei pela primeira vez. E é interessante toda vez que eu penso nessa história de como Deus me trouxe aqui. Talvez até conte ela de novo, já que boa parte de vocês, se não todo mundo, nunca ouviu. Que vai renovando as pessoas, a gente acha que todo mundo sabe, mas não. Mas muitas vezes a gente para pensar, né, e pede por milagre, e esse é um dos milagres que eu considero da minha vida. E às vezes eu questiono, por que Deus me trouxe aqui? E hoje eu sei, e sei com clareza. Eu lembro que quando eu cheguei, a primeira vez que eu conversei com a Fernanda, eu falei para ela: eu tô com saudade de mim. A minha alma tá cansada. E era um cansaço que eu poderia dormir o quanto for que não me recuperava. A minha cabeça, eu não conseguia focar, concentrar, não conseguia sorrir. Estava diferente, tudo diferente. Eu tinha acabado de sair de um divórcio e o mais interessante é que as pessoas olhavam para mim e pensavam assim: coitado, ele não está bem, porque ele divorciou. Quando na verdade eu não estava bem e esse foi um dos motivos que divorciou. E uma das coisas que a gente sente muito nesse momento é que se você tem uma doença física e você sai e as pessoas te vêem doente, tratando, vem uma piedade: coitadinho, nossa, era tão forte, agora está tão mal. Deus abençoa, ele não merece. Ou então, merece, ele fez por onde? Bebeu a vida inteira, teve uma vida desregrada. Mas quando a doença está por dentro, você sangra e ninguém percebe. E muitas vezes você até esconde. E eu percebo que essa desconexão de quando eu tinha saudade de mim e sentia a alma cansada, ela passava muito pelo propósito. E essa caminhada, ela é muito boa da gente fazer com muita calma. E toda vez que alguém hoje me procura e conta e tem uma história parecida, fala: aproveita. Aproveita a oportunidade que a vida está te dando de poder sentar e conversar com você mesmo. É quando a gente desconecta daquilo que muitas pessoas chamam de essência. Porque se vocês estão aqui hoje, existe alguma coisa na sua essência que te faz estar aqui e não sentado num bar. Existe algo dentro de você que você não sabe de onde veio, mas que te faz estar aqui, enquanto outras pessoas acham que isso é bobagem. Alguns dizem que é ridículo, mas isso foi plantado em algum momento da sua vida ou simplesmente você nasceu com isso. E a gente não vai saber. E aí quando a gente procura, hoje, né, eu gosto muito de tecnologia, rede social, canal de streaming, eu consumo muito conteúdo, gosto de aprender por ali e às vezes dificulta até de organizar a ideia de tanto volume de informação que a gente tem. A primeira coisa que a gente tem que saber é se é verdade ou se é mentira, para depois a gente saber se incorpora aquilo ou não. E quando eu vou passando o dedo ali, vendo, né, as notícias, o que está acontecendo no mundo, gente, a quantidade de pessoas que descobriram que falar de Deus dá audiência. Pega a Bíblia, lê, explica, recita versículo, provérbios. E a quantidade de pessoas falando do seu propósito. Que você precisa conectar com o seu propósito para ter prosperidade numa casa, num carro, numa vida perfeita, impactando vidas enquanto não impacta a própria vida. Pessoas que ensinam a alcançar o seu propósito numa vida gourmet, em casas que parecem sala de shopping center, em viagens fantásticas, mas não tem conexão com a própria alma, não conecta a própria família. Na última vez que eu estive aqui, eu falei isso de uma maneira mais sutil, e hoje eu quero reforçar que hoje o sucesso para mim está resgatado daquilo que eu sempre sonhei desde criança. Sabe como que eu meço o meu sucesso? Quando eu passo para um lado de dentro da minha casa, tranco a porta. Ali tem o meu termômetro. Ali sou eu comigo mesmo. E eu olho para minha família e vejo o que eu tenho nas mãos. E se a vida está valendo a pena. Você pode ter um outro indicador de uma maneira diferente, mas quando a gente pensa, o que é propósito? Alguém pode me falar o que é o propósito?
Missão de vida. O que é propósito? Atingir uma meta. O que é propósito? A gente tende sempre a confundir propósito com objetivo. Propósito é aquilo que te faz levantar da cama todos os dias. E a gente pensa que o que faz a gente levantar é ter que trabalhar para pagar as contas, para viver, porque se não for assim a vida não acontece. Muitas vezes, você levanta, você trabalha, você paga as contas, sobra dinheiro, você está numa vida perfeita, mas o seu propósito não está sendo atingido. E nós temos o propósito com aquilo que o dinheiro não compra. E aí nessa minha jornada, eu pensando, refletindo sobre a vida, que uma das coisas que eu aprendi é conversar comigo mesmo. Gente, é fantástico. Eu marco reunião comigo mesmo. E até recomendo para vocês. Porque um dos primeiros sinais da loucura é quando você perde a capacidade de rir de você mesmo. Se você não ri das coisas, das bobeiras que você dá no dia a dia, já é um sinal que você está desconectando. E poder conversar com a gente, eu acordo de madrugada com aquela preocupação, penso, caramba, tinha que ter feito isso, aquilo, se eu não fizer, pode ser que aconteça isso, e se não der certo, eu falo, peraí, cara, tá na hora de dormir, né? Vou fazer o seguinte, vou marcar uma reunião com você amanhã, às 7 horas da manhã, no café da manhã. Quando eu acordo, aquilo já nem é mais tanto problema. Já diminuiu, assim, 10 vezes. E às vezes é só articular, criar uma estratégia que o cérebro estava me roubando e tudo acontece. De às vezes ser pressionado, quer perder um cliente, vira para mim e fala assim, você tem que decidir agora, é uma oportunidade. Acabou. Se foi uma boa oportunidade mesmo que você estava me oferecendo, perdeu. Porque eu não vou tomar essa decisão sob pressão. Eu preciso conversar comigo mesmo. Sabe aquela coisa, eu preciso ver lá em casa? Tem que ver com a minha mulher, com o meu marido, eu tenho que ver comigo primeiro. E essa decisão ela tem que ser com calma. Quando nós confundimos o propósito de vida com o objetivo, nós colocamos coisas materiais que na verdade são instrumentos que são dados para nós para percorrer o caminho do nosso propósito. Então vamos imaginar, você é uma pessoa que dá aula e você precisa ir para a escola e você precisa de um carro. O carro te ajuda no seu propósito. E por que você dá aula? Aula é doação. Tanto que você não vai ver um professor falando eu vendo aula, eu dou aula. Eu sou professor, eu dou aula. E quando eu começo a conversar comigo, eu levo numa história de ir voltando no tempo. E quando a gente vai ficando mais velho, é muito bom que a gente começa a degustar, saborear, a gente começa a ter tempo. A gente não dá mais tiro perdido. Se não for para ser bom para mim, eu não saio de casa. Ah, mas vamos lá para agradar o pessoal. Ah, não sei se vale a pena agradar o pessoal. Talvez me agradar hoje vai ser melhor. É egoísmo? Depende, né? Depende até que ponto eu estou me sacrificando só para parecer que está bem. Que hoje, um dos fluxos da sociedade que a gente vê, o que as pessoas estão aprendendo com maior habilidade é fingir que. Você pega a rede social, você se torna infeliz, porque todo mundo finge muito bem que a vida é feliz, que está tudo perfeito. As fotos são perfeitas, os vídeos, as viagens. Outro dia eu estava vendo um vídeo que esse vale a pena salvar. De a mulher falando, bem, coloca o celular. Ele coloca e fala assim, não, vira pra cá. Ele fala, pra cá onde? Ah, você não tá vendo que eu tô aqui, coloca no meu rumo. Ah, meu Deus. Aí ele vai, coloca o celular, vem, aí ela dá um beijo nele assim, os dois olham sorrindo. Aí fala, vai lá ver se ficou bom. Aí ele vai, pega, fala, ficou bom. Mostra pra ela, fala, que bom, ficou ruim. É isso. E a gente vai acostumando a olhar para esses recortes e esses momentos, parecendo que tá tudo bem. E de repente você para refletir e fala, não tá igual eu imaginei. E aí um final de semana eu fui para a casa do meu pai está com 80 anos. E eu perguntei para ele sobre a infância dele, ele começou a me contar que ele andava 5 quilômetros a pé, e aquela mesma história que você já deve ter ouvido em casa, que pegava um saquinho de açúcar, cortava, colocava os cadernos dentro, arrancava as folhas para o outro ano seu caderno, e o que o sapato era do irmão. E ele contava isso, eu coloquei ele no carro, e falei, pai, aonde que era? Ele falou, saía por aqui, aí eu fui pegando o caminho, e de repente a gente chegou, construiu uma mineradora no lugar, parei o carro, ele desceu e falou assim, rapaz... Eu passava aqui a pé com a sua tia, e ali era a casa do fulano, ali era do Beltrano. E a gente saía aquela molecada toda, ia para a escola, andava 5 quilômetros, voltava debaixo de chuva, a mãe brigava, que a gente passava no rio, era uma diversão, o lanche era fruta, pedaço de queijo. Aí ele falou, olha,
Tinha umas casas ali, ó, e eu fui entrando com o carro e descendo, e ele olhando, falando, o tio fulano morava aqui, olha pra você ver, rapaz, quantos anos eu não venho aqui. E aí ele calou, e olhou, voltou para casa, contou história, falou. Durante a semana eu liguei e falei, pai, e aí? Ele falou, rapaz, tem umas 4 noites que eu tô sonhando, mas assim, é tão real, que parecia que eu estava lá vivendo aquilo. Falei, essa é a essência. Esse é o propósito. É estar vivo. É poder sentar e lembrar de qualquer coisa e puxar aquele suspiro e fazer... Foi bom. E aí eu vim permeando pela minha história de criança, de que eu subia numa bicicleta e andava 5 quilômetros, só que agora dentro da cidade. Não era mais na roça igual meu pai. Que estudou até a 4ª série, que saiu para ajudar o pai dele a arrancar argila para fazer tijolo na cerâmica que ele trabalhava. E eu estudei, eu formei, eu fiz mestrado. Mas sempre teve alguma coisa dentro de mim que me impulsionava. Que no lugar que eu estava, eu sempre queria estar em outro. E nunca passou por outra coisa que não fosse estar com pessoas. E aí vem meu filho, que nunca subiu numa bicicleta para ir para a aula, que nunca pegou um coletivo para ir para a aula, mas que gosta de pessoas, que às vezes eu olho e pareço com um avô. E aí eu vejo que o propósito não é só meu. Existe algo que passa de um para o outro, e se você olhar dentro da sua família, você vai ver que você tem uma tendência muito grande a fazer coisas parecidas, e sempre voltado para o bem. E tem um desenho animado da Disney que ele chama Soul. Já falei dele aqui várias vezes. Soul é alma. E ele tem o pré-vida, o pós-vida, e assim, uma história rápida de um músico que tocava muito bem e na grande oportunidade da vida dele ele morre. E ele não conforma que ele precisa voltar, que ele tem que fazer o sucesso que ele ia fazer. Ele esperou a vida inteira. Que era o propósito da vida dele, que ele sempre correu atrás. Ele queria estar numa orquestra, ele queria impactar vidas, ele queria ser o cara, provar que ele era bom, porque ninguém nunca acreditou nele. E de repente ele está sentado na calçada e ele vê uma semente caindo e rodando. Ele come um pedaço de pizza e aí ele para e fala, descobriu o propósito da vida. E quantas vezes a gente não corre atrás de algo como se fosse o propósito, que é uma coisa muito comum do nosso dia. Os multitarefas. Os que fazem 1000 coisas ao mesmo tempo porque precisa ser produtivo, para provar que existe que é melhor. O Will Smith dava uma entrevista e falava que ele compara isso com alguém que escala uma montanha no desespero de chegar ao topo. E que hoje ele percebe que o grande sentido é de no meio do topo você parar e falar, para que tudo isso? E que muitas vezes você chega em cima do topo, olha e fala, e agora? Aonde ficou todo mundo nessa subida? Por que eu não trouxe as pessoas comigo? Com quem que eu vou comentar? Quem já viajou sozinho sabe o tanto que é bom viajar sozinho, mas o tanto que faz falta você falar, olha que legal. Ou quando você volta, falar, lembra quando a gente foi? E a mesma analogia ele faz de alguém que percorre esse caminho atrás de algo que ele chama de propósito e nada mais é do que um objetivo, e que quando chega ao topo e se depara com essa situação, a pessoa está tão perdida que a única coisa que resta para ela é se jogar. Que não consegue mais fazer o caminho de volta. O nosso maior propósito, além de estar vivo, precisa ser viver. E eu venho no momento que eu tenho hoje de tanta felicidade por coisas simples e que eu fico avaliando isso tudo e pensando, nós nada mais fazemos do que caminhar sobre o terreiro da nossa infância. Que é o que nos sustenta, que é de onde vêm os nossos traumas, as nossas alegrias, que é o alicerce que nos edifica. Se você gostou da sua infância ou não gostou, bem-vindo. Esse é o seu alicerce. Se a casa foi construída, parabéns. Bom ou mal, é isso que tem lá de baixo. Você pode chamar um engenheiro, corrigir um solo, faz uma sapata, uma coluna de concreto, sustenta a casa para não cair, mas a base está lá. E tudo que nós vivemos é o que nos sustenta.
E quando eu paro para pensar nisso, eu penso, gente, eu sempre fui uma criança muito feliz. Muito. Bobo, brincalhão, divertido, aonde chegava, alegrava, brincava com qualquer coisa, sozinho ou acompanhado. E de repente, os pesos da vida me roubou de mim. Perdi o meu eixo. Mas o tanto que é legal que isso trouxe uma dor tão grande que eu poderia estar feliz. Mas a saudade que eu senti era disso. E começa a percorrer o caminho de volta. E eu ainda tenho saudade. Mas também entendo que boa parte disso ficou pelo caminho, porque a gente cresce e tem que abrir mão de alguns comportamentos. Mas aquele menino ainda vive dentro de mim. E isso é muito bom. E quando a gente tem dúvida do que é o seu propósito na vida, você precisa pensar se passa por outras pessoas e se te dá satisfação, se te faz sentir realizado. Você espera alguma coisa em troca? Não é o seu propósito. Que propósito você não espera nada que seja devolvido. Eu estou fazendo isso porque Deus vai me abençoar. Não é moeda de troca. E aí quando eu penso nisso, eu fico pensando, será que alguém me vê fora daqui, no meu dia a dia, diz, eu gostaria de ser igual a ele? Eu gostaria de pensar igual a ele? Eu gostaria de viver como ele vive? Quando nós estamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa relação familiar, será que alguém olha para nós e fala assim, eu preciso ir lá ouvir uma palestra dessas, porque ela é boa? E começou a ir lá toda terça-feira e está uma pessoa melhor, o meu propósito está sendo atingido. E se a gente for verificar, o de todo mundo passa por isso. Se você for em uma favela e perguntar para um traficante, cara, sua vida é boa? Ele fala assim, não, pelo amor de Deus, aí eu falo para esses meninos aí, não entra não, que essa vida é sem saída, isso aqui não vale a pena, e assim, é vida curta, todo mundo sabe o final. Por que você não sai? Não dou conta. Mas a alma grita. Eu não consigo olhar para uma pessoa e ver alguém com maldade. No primeiro olhar a gente vê, né? O cara te dá aquela fechada no trânsito, vou xingar. Aí depois você para e pensa, o que ele viveu hoje? Não sei. Mas qualquer pessoa, a não ser aqueles que têm alguma patologia, psicopatia, alguma coisa que foge do padrão, que precisa de tratamento, as pessoas são boas. E dentro desse simples para a gente pensar, quando fala que Deus habita dentro de cada um de nós, então todos nós somos Deus. E é muito simples pensar que se um de nós está doente, está todo mundo doente. E que se a gente acredita que quando morre vai para algum lugar onde só existe paz, harmonia, tranquilidade, e que isso é chamado de paraíso, todos precisam estar bem. E quando a gente faz esse caminho de volta, a gente entende que para a gente estar bem, todos precisam estar bem. No nosso pior momento, se a gente já desejou mal para alguém e acontece, no fundo dá uma coisa tão ruim, você se sente quase que culpado. Você pega lá um político qualquer e fala, pode morrer por mim. O cara morre no dia, meu Deus, bate na boca, para que eu fui falar aquilo ontem? A nossa essência é boa, o nosso propósito é bom. Só que a gente esquece dele. A gente esquece de parar, de olhar para ele, de conversar com ele. Eu hoje consigo ver o quanto a vida é grande, o quanto a vida é maravilhosa, o quanto a gente é tentado o tempo todo e o quanto a gente precisa estar no nosso lugar para não se perder. Dia desse eu estava em casa, acordei de madrugada, sem sono, e pensando, falando, caramba, eu fiz tanta coisa na vida. Porque uma das coisas que quando a gente sai do eixo, a gente costuma olhar pra gente como se não tivesse feito nada na vida. E aí quando eu olho nesse espaço-tempo de imaginar de onde meu pai saiu, de onde minha mãe saiu, aonde ele chegou, aonde eu cheguei, e aonde eu proporciono para os meus filhos poder caminhar, é muita coisa. E eu tenho certeza absoluta que eu posso ouvir a história de qualquer um de vocês que não é diferente disso. De ninguém. E aí quando eu acordo, eu penso, falo, caramba, caminhei tanto na vida, hoje estou tão feliz, tenho orgulho da pessoa que eu tornei, estou satisfeito, mas eu sinto saudade da época que a minha vida pulsava, que tudo acontecia, eu planejava, no outro dia executava e via as coisas acontecendo.
E aí o sono foi embora, que você começa a pensar, vou para a sala, ligo a TV, coloco uma palestra, o cara falando, e ele falando assim, quando veio a tempestade e Jesus estava no barco, os apóstolos entraram em desespero. E quando Jesus acorda, Jesus vira para eles e fala, homens de pouca fé, com que vocês se preocupam? Naquele momento, o barco estava em meio a uma tempestade, não ia para frente nem para trás, corria o risco de morrer, e a única coisa que nessa mensagem Jesus dizia para eles era, vocês só precisam ficar vivos, a tempestade vai passar. E muitas vezes na nossa vida, enquanto a gente está com ansiedade e doido para as coisas acontecerem, às vezes é só isso. Você só tem que estar vivo. Eu lembro quando eu sentava com a Fernanda, ela falava assim, qual que é o seu objetivo? Eu falava, ficar vivo? Sem pensar. Era a primeira coisa que vinha na minha cabeça. Eu pensava, eu preciso me manter vivo. Depois de vivo, eu lembro que eu dividi em 5 passos. Eu preciso caminhar. Caminhar em direção a quê? Aquilo que alimenta a minha alma. E aí vem a pergunta, o que alimenta a minha alma? Que quando você passa muito tempo sem estar na sua companhia, você esquece do que você gosta. De quem você é. E por muitas vezes a gente tem vergonha de voltar a ser a gente mesmo, de dar uma boa risada, de fazer qualquer coisa. Qual foi a última vez que você fez ou comprou alguma coisa para você? Aí geralmente eu faço essa pergunta e falo assim, não, eu troquei de carro ano passado. Peraí, meu amigo, carro é necessidade. Você precisa de um carro, você tem que ir no supermercado, adoeceu, viaja, para você. O que você fez para você que nem precisa de dinheiro? Talvez você não saiba nem o que você gosta mais. Porque está faltando aquele encontro com você. Gente, é tão bom dar uma de doido. Uma hora você sentar assim, ó. E eu sinto saudade da época que a foto era de papel, sabe? Chegava na casa da avó, vinha aquela caixinha de biscoito, uma lata, que colocava as fotos lá dentro. E aí você pegava pra ver e ninguém queria ver. E aí você começava a dizer, olha que legal, pessoal, deixa eu ver. Você já entregava. De repente você não conseguia, começava a repetir. E aquilo você ia batendo papo com você mesmo. Ia lembrando as histórias e conversando. Hoje isso não existe mais. E quando a gente fala que não existe mais, a primeira coisa que vem na cabeça é uma vontade de reclamar do mundo, e que o mundo está pior, e que as coisas não vão dar certo, que o mundo vai acabar, que as pessoas estão loucas, que hoje as pessoas matam por nada, e que existe relacionamento com 2, 3 pessoas, que é uma bagunça. E quando não foi assim? Já foi muito pior. Já viveu no meio de bárbaros que trombavam um no outro e matavam porque trombou. Já teve época que pegava uma infecção de ouvido e morria. Na época dos faraós, as orgias que existiam. E hoje a gente tem acesso a isso tudo. Só que hoje a gente sabe de tudo em tempo real. E quando eu olho para essa quantidade de informação e de notícias, eu penso, qual dessas muda a minha vida? Ah, foi declarado guerra na Ucrânia. Não preciso se preocupar, mas eu não preciso passar o dia inteiro pensando nisso não. Qual é a quantidade de informação que eu preciso ter para não me desviar do meu propósito? Quais são as pessoas que eu preciso dar atenção ou não? Quem só me consome energia, quem me acrescenta? Qual é o lugar que eu me sinto feliz? Aonde eu posso ser eu mesmo sem ter que preocupar com nada? E com isso a gente vai aprendendo a não importar mais com o julgamento das pessoas. E se você quer lembrar do seu propósito, faz igual eu fiz com meu pai. Mas sai sozinho. Lembra da sua infância. Da época que você precisava juntar qualquer coisinha ali que a sua imaginação transformava em brinquedo. Ficar fechado num quarto, com qualquer coisa você brincava, você divertia. Se tinha mais pessoas era melhor ainda. O riso era solto.
E é só esse caminho que a gente precisa percorrer. E quando eu penso nessa quantidade de coisas que tem na mão hoje, eu trago para perto de mim e penso, o que é meu? E o que eu vou fazer com isso? Aí você vai para a rede social, tá falando da Virgínia separada com nem sei o nome do outro. O que o Trump falou ontem, o Lula revidou. Tem 30 anos que está nisso. E amanhã nós vamos ter que acordar e trabalhar do mesmo jeito. Se o preço do supermercado aumentou ou diminuiu, amanhã nós estamos lá sentados trabalhando. Mas isso aqui não pode dar errado. Isso aqui não pode. Porque isso aqui é vida. E quando a gente partir, é o que vai ficar na memória dessas pessoas que conviveu com a gente, nada mais. Nada mais. E eu estou limpando minha casa e às vezes meu pai fala comigo, fala, mas você não cansa de limpar a sua casa? Você joga um tanto de coisa fora, na outra semana você joga mais. Eu falo, pai, tenho medo de morrer, as pessoas começaram a mexer nas minhas coisas. Não, mas eu guardava isso. Aí aqui que bobagem, para que guarda? Ah, não acredito que tinha isso aqui. Olha esses papel, e talvez eu não lembrei de jogar fora. Aí pega uma outra coisa e fala assim, até que era pegado, olha aqui, esse negócio aqui foi do seu vô, tá aqui até hoje. Não sabia nem que estava lá, nem que era do meu vô. E esse exercício de fazer isso tem me ajudado a deixar a alma mais leve. E é tão bom. Mas é tão bom. Outro dia eu assisti o Haroldo Dutra e ele falava que o maior medo que ele tem é dele morrer. E quando ele chegar do outro lado, ele encontrar alguém sofrendo e olhar para ele e falar assim, ô Haroldo, mas eu fiz tudo que você me falou. Aí eu pensei, meu Deus, eu tenho que tomar mais cuidado com as coisas que eu falo. Mas o que eu falo para vocês é a experiência que eu tive. E o que eu espero disso não é que você adote isso como seu padrão, mas que te permita avaliar o que nutre a sua alma e o seu espírito, porque é isso que dá sentido à vida. E agora recente, eu assistindo uma outra palestra também muito boa, que eu fiz 50 anos, aí quem já fez 50 anos sabe que a vida, né? Fala, senta aqui no colo que eu vou bater um papo com você. E por mais que quem não fez 50 anos acha que isso é exagero, eu vou deixar vocês descobrirem. E aí ele falava que a gente tem uma tendência a achar que está velho, que passou do momento, que não vai mudar mais. Tem mudanças que aconteceram na minha vida que eu dou graças a Deus de ter descoberto aos 50 anos. Que eu poderia ter passado pela vida sem aprender o que eu aprendi. E aí eu vi o Chico Anísio contando que ele deu uma entrevista e que na hora que terminou a entrevista, a moça do Jornal do Brasil, na época, falou para ele, falou assim, essa foi a melhor forma de eu despedir da minha carreira. Por quê? Porque amanhã eu faço 40 anos e o Jornal do Brasil, ele demite todo mundo que faz 40 anos, que ele não gosta de pessoas velhas. Ele falou, que dó. Uma pessoa de 40 anos é uma semente que botou o caule para fora. Com 50, vai aparecer a primeira flor. É daí para frente que a vida acontece. E ele foi ator a vida inteira. Referência a vida inteira. Porque ele nunca perdeu do propósito. Quando eu dava aula, eu sempre falava com os meus alunos. Se eu pudesse desejar uma coisa para vocês correrem atrás, seria acreditar mais na capacidade que cada um de vocês tem. A gente esquece. E hoje eu deixo isso para vocês. Marca um jantar com você mesmo. E bate aquele papo. E não vai resolver em um só. Você vai perceber que você vai gostar da música sozinho no seu carro. E que se tiver alguém do lado, você gosta também. E que você coloca a música para a pessoa ouvir, porque você sabe que quando você ouve a sua, você fica feliz. Então compartilhar dela também é bom. E a vida vai acontecendo. Agradeço imensamente vocês por me ouvirem. E desejo do fundo do coração que faça a diferença na vida de vocês, ao ponto de as pessoas olharem e pensar, eu preciso ir lá na terça-feira. Sem você abrir a boca, mas de olhar para você e perceber que está te fazendo uma pessoa melhor. Porque assim o meu propósito é atingido. O propósito dessa casa é atingido.
nós somos agentes de transformação. Muito obrigado.